Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre. Eu quero lembrar aos nossos telespectadores que... vamos começar de novo, que eu estava olhando na câmera errada, por favor. Volta lá, eu estava olhando na... Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre. Eu quero lembrar aos nossos telespectadores que este programa está sendo exibido às sextas-feiras, às 19 horas e reprisado aos sábados, às 20h45. Nosso tema de hoje é a política acreana pela ótica da oposição. Os nossos convidados são os deputados Gelen Diniz, do PP, e Luiz Gonzaga, do PSDB. Luiz Gonzaga, deputado, eu disse que faria uma pergunta pertinente ao que o senhor falava no bloco anterior. Se a oposição perdeu 5 eleições seguidas para o governo do Estado, óbvio que há mérito da Frente Popular e alguns deméritos da oposição, em que pese também a oposição ter os seus méritos. Eu quero saber, nessa avaliação que os senhores fazem, que conjunção de fatores levaram a 5 derrotas consecutivas para o governo do Estado? Olha, eu acho que a primeira coisa é a máquina do governo. A máquina do governo e a situação também que a Frente Popular estava, né? Quer dizer, a Frente Popular iniciou em um momento muito difícil, em que havia aí, começou como um novo momento, um novo processo, e isso teve uma sequência. Agora, só que hoje nós já vemos um desgaste que não havia nos governos anteriores, principalmente do Jorge Viana e do Binho. Hoje está um desgaste muito grande. A população hoje não vê com os mesmos olhos como via anteriormente, por conta dos desgastes que aconteceram. E hoje, essa crise que está acontecendo, eu acho que ela dá uma dimensão muito maior, né, para a oposição, para que ela possa realmente acordar e ver que esse é o momento. Esse é o momento da população ganhar a eleição e virar essas condições anteriores. E em relação aos deméritos, vamos deixar o deputado Gelen, então. Os deméritos da oposição, deputado. Falou no mérito e demérito da Frente Popular. Eu queria saber dos méritos e deméritos da oposição. Olha, hoje a oposição ela é muito mais preparada, né? Esse momento agora, além de pessoas capacitadas, como eu já citei, né, para disputar a eleição, pessoas experientes. Diga assim, né? entre os quais me incluo. Não, eu sou um jovem na política, né? Eu estou no meu segundo mandato, eu era vereador no meu município, agora sou deputado estadual. Né? Futuramente, claro, que a gente pensa em disputar outras eleições, mas nesse momento, né, eu não me atrevo a colocar o meu nome, né, para um plano maior. Ainda não, ainda é cedo, né? Tenho que fazer mais um trabalho, demonstrar um trabalho, ganhar a confiança da população. Aí sim, futuramente, né, quem sabe. Mas, como eu estava falando, né, a oposição hoje, eu vejo a oposição muito mais preparada, né, com nomes com potencial, né, para ganhar a eleição. Que hoje, se ela perder, aí sim, perdeu para ela mesma. Não sei se vocês observam que nas últimas eleições, apertado o percentual, a diferença mínima e muito dinheiro. Muito dinheiro. Quando chega na reta final, né, as ruas da capital, do interior, né, elas tomam uma enxurrada de dinheiro. Infelizmente, é a forma que o PT vem ganhando a eleição hoje no Acre, é com dinheiro. Né? Não é mais com propostas, não é mais com obras, e simplesmente comprando. Eu vou citar minha cidade natal, Sena Madureira. Essa última eleição agora, durante 15 dias, 2 senadores permaneceram em Sena Madureira, visitando nas casas, bairro por bairro, casa por casa, né? E não era só apertando as mãos dos eleitores, não. E mesmo assim tomaram 2.000 votos de diferença. Perderam em Sena. Então, então dinheiro não resolve a eleição. Mas a diferença seria 4.000 votos. Né? Então, eles viraram muitos votos. Mesmo assim, ainda teve 2.000 votos de diferença. Deputados, os dois. Eu quero aqui fazer uma abordagem, saindo um pouco da nossa paróquia. O sistema eleitoral e partidário no Brasil apodreceu. Ninguém tem dúvida nenhuma. Pode atender. Pode continuar. Então eu dizia, antes do telefone dele tocar, que o sistema eleitoral
e partidária no Brasil apodreceu. Há um clamor para mudanças, para várias mudanças. Agora, a principal, também no meu ponto de vista, mudança é a reforma política, que começa a engatear dentro do Congresso Nacional. Mas uma reforma profunda para alterar o sistema partidário, porque nós temos no Brasil partidos absolutamente enfraquecidos, que não dizem nada, não tem programa, não tem ideologia. Partido de aluguel, né? O cidadão vota na pessoa, que é um equívoco do personalismo político que tem hoje no Brasil. Qual é a reforma ideal que vocês pensam? Um e o outro. Bom, eu acho que a primeira coisa que tem que trabalhar é a redução desses partidos, né? O que é muito difícil. Já houve aí uma cláusula É a coisa mais fácil de se fazer. Mas já houve uma cláusula de barreira que foi derrubada pelo próprio Supremo. Um equívoco que ele reconhece. Exatamente, ele reconhece. Então, esse processo não é fácil, mas que o primeiro ponto que tem que acontecer é reduzir o número de partidos. Porque são partidos que estão aí para quê? São partidos de aluguéis. Não tem como você falou, não tem um ideal, não tem nada. É uma pasta de debaixo do braço que na hora da eleição vai lá. Uma das coisas que eu acho que deve acontecer também é que o horário eleitoral ele deve ser dividido entre os partidos. Porque se for dividido entre os partidos, acaba com a finalidade dos partidos de aluguel. Dos partidos que têm candidato. Os partidos que têm candidatura própria. Com isso aí acaba ou a coligação, né? Acaba os partidos de aluguel, acaba com certeza os partidos de aluguel. Quer dizer, essa questão de financiamento de campanha, isso é muito, existe muita... Financiamento público. Financiamento público de campanha, né? Existe aí muita divergência, que eu não sei ainda qual é a melhor forma, né? Agora, o que eu sei é que esse financiamento atual é muito prejudicial, porque o empresário ele não vai dar o dinheiro para um candidato ao governo de graça, ele quer o retorno, né? E o resultado disso é o que está aí. É que nós vemos com relação à Petrobras, é que não é diferente, né? Porque a coisa vem de lá para cá, ou daqui para lá, que eu não sei, mas acontece aqui, acontece lá também, né? Então eu acho que isso tem que acontecer. Isso aí essas mudanças devem acontecer para que a gente possa até ter os partidos mais fortalecidos, os partidos mais representados e um partido ideológico, com sua ideologia, como era antigamente, que você sabe muito bem disso. E o nosso deputado? Olha, sempre que eu vejo falar sobre reforma política profunda, eu confesso que me preocupa muito, né? Porque as propostas que eu vejo é mudando, mas para pior. Como assim? E você vai esperar o quê? Quem faz a reforma, né? Deputados federais e senadores. Esses deputados federais e senadores não vão fazer uma reforma que seja ruim para eles, que eles prejudiquem. Então, o que eu tenho visto até hoje é para pior. E vou dar os exemplos. Querem acabar com as coligações partidárias. Aí colocam na cabeça do eleitor, né? Agora vai ser bom. Aquele que tirar mais votos vai ganhar a eleição. Isso aí é muito ruim. Claro que a regra é essa, que quem tem mais voto se elege. Mas só que você não pode acabar com a coligação, porque você acabando, você está privilegiando aquele partido grande. Vou citar aqui como exemplo o estado do Acre. O PT fez 5 deputados estaduais. Se a regra já fosse essa, teria feito 7. 2 a mais. Por quê? Porque tem estrutura para uma campanha. E você, permitindo as coligações, é uma válvula de escape. Se juntam aqui vários partidos pequenos, né, candidatos com pouco poder aquisitivo, e vai eleito 1, 2 naquela coligação. Mas como é que você vê o voto distrital? Justamente, eu ia chegar lá. Né? Se querem realmente avançar na reforma política, temos que instituir imediatamente voto distrital. Por exemplo, Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa, que é ali a região do Purus. Se já fosse dessa forma, nós teríamos 4 deputados estaduais, hoje nós só temos 2, e talvez até um deputado federal, nunca tivemos nenhum. Né? Mas me diga, os deputados federais são a favor? Não são. Não, mas essa discussão está sendo colocada. Sim, mas deixa eu concluir, né? Hoje aqui nós temos 8 deputados federais. Esses deputados se elegeram concorrendo, pegando voto em todo o estado do Acre. De repente muda-se para voto distrital, Sena Madureira vai eleger, ali aquela região do Purus vai eleger, digamos, 1 deputado federal. Né? Aqui no Alto Acre, mais 1 deputado federal. Sobraria para Cruzeiro do Sul, região do Juruá, 2. E para a capital, 4. Sim. Então, citando os nomes, digamos Flaviano Melo, que é um político experiente,
né, que tem vários mandatos de deputado federal, é melhor para ele concorrer com votos do Acre todo ou só aqui em Rio Branco? Claro que é do modelo que está atualmente. Então eu acho difícil passar essa reforma, né? Sempre que eu vejo falar em reforma, eu penso que é para pior. Como eu falei, se acabar as coligações, né, é uma reforma para pior. Inclusive, teve até um jornalista que disse que eu era contra. Aí não vale a máxima do Tiririca, pior que tá, não fica? Fica. E o pior que, infelizmente, fica. Pode piorar mais ainda. O exemplo disso é o PT. O deputado Gerli. Veja a situação, a crise que estamos enfrentando hoje, né? Deputado Gerli. Eu vou opinar sobre isso. Claro que esse Brasil, quando fala do sistema, no todo, ele precisa ser visto e reformado do ponto de vista político, do ponto de vista partidário e do ponto de vista eleitoral. A esse conjunto de reformas, a gente dá o nome de reforma política, mas envolve. Você fez uma ligeira confusão quando disse eleito o mais votado. Eu tentei até corrigir. O que né? acontece é o seguinte. Em regra, vão os mais votados, mas uma vez ou outra, um que teve mais votos não é eleito, né? A reforma política não sai. Aí eu concordo com o início da sua argumentação. Não faz, porque um time que está ganhando quer que a regra seja mantida. E que o time que está ganhando é esse que está lá no Congresso. Justamente. Porque quando, na minha opinião, começa a falar em financiamento público ou privado de campanha, primeiro, quem degenera o processo eleitoral não é o financiamento público nem o privado, é o Caixa 2. E esse Caixa 2 pode ser público ou privado. É dinheiro que vem da corrupção ou da iniciativa privada, recursos mal havidos. Então, esse não é problema. Agora, tem algumas coisas, questões simplistas de se poder resolver. Seguinte, a cláusula de barreira. Eu sou contra fazer a cláusula de barreira, já vale para a próxima eleição. Não se faça uma reforma com cláusula de barreira para valer daqui até na 5ª eleição seguida. Para dar tempo que os partidos se fortaleçam e alcançar essa cláusula de barreira. E diga, o partido que não conseguir, digamos, 5% dos votos nacionais, ele não vai ser extinto. A democracia americana, Arquibaldo, tem 200 e tantos partidos, mas só o republicano e o democrata é que tem direito a recurso público, a tempo disso, a tempo daquilo. O grande problema, aí eu volto ali da razão, é porque agora mesmo o orçamento foi sancionado, o Brasil em crise, o fundo partidário passando de 300 milhões para quase 1 bilhão. Ora, para um Levi Fidelis da vida daquele, que há 30 anos tem um partido de aluguel, aumentou o recurso dele de 700 mil para 3 milhões por mês. Então também o fundo de partidário não poderia ser acessível ao partido que não cumpria a cláusula de barreira. Ninguém está acabando com o partido. Ninguém está acabando com o partido. Está dizendo que o governo, o recurso público, não pode alugar partido. Concorda comigo? Eu diria... E por fim, a questão da coligação partidária. Diz que tem algumas coisas que só dá no Brasil. Uma delas é jabuticaba. Mas no Brasil tem uma segunda jabuticaba. É permitir que esses partidos de aluguéis, que isoladamente não conseguem eleger um vereador em nenhum município do Brasil, se juntem, aí faz um deputadinho ali, um deputadinho aqui. Então, proibir as coligações partidárias, não nas eleições majoritárias, mas nas eleições proporcionais, seria a maior profilaxia que se podia fazer na estrutura partidária. Então, cláusula de barreira, proibição de coligações e vedação de recursos públicos para os partidos de aluguéis, já seria um começo, aí sim, para a gente falar em voto, em parlamentarismo, em Voto distrital. Em voto distrital. Agora, quando botar tudo no saco, vai continuar chegando o dia 6 de outubro e
a anualidade impedir que qualquer uma dessas medidas prevaleça. Deixa eu entrar aqui nessa discussão. Primeiro, dando razão em parte ao que se afirmou, deputado. É complicado hoje você fazer uma alteração, notadamente se for uma emenda constitucional, pela proliferação que tem hoje de pequenos partidos dentro do Congresso Nacional, não é fácil fazer as modificações ideais. Eu concordo contigo nisso. Mas o nosso deputado Luiz Gonzaga, ele começou colocando um ponto, eu acho que na reforma política, 2 pontos já alteraria profundamente o sistema. Melhoraria, né, Osmir? Melhoraria. A cláusula de barreira, que vocês já tanto discutiram aí, cláusula de barreira, é o voto distrital. Implanta-se o voto distrital, e eu fiz até um artigo essa semana no jornal A Tribuna e o Rio Branco, defendendo o voto distrital misto. O misto como uma forma de fortalecimento dos partidos políticos. Osmir, E se nós você temos tiver a intervalo. Cláudia Barreira, eu gostaria que vocês voltassem a comentar ainda sobre isso no próximo bloco. Nós temos intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí.